Olá, nós somos o Grupo 10, meu nome é Gustavo, e o tema da nossa oficina é o estudo sobre a análise de ações de uma sociedade anônima de capital aberto. A empresa escolhida para realizar o monitoramento das ações foi a Intelbras. Ela é uma empresa brasileira de capital aberto fundada em 76, no estado de Santa Catarina. A empresa atua em gerenciamento de imagens, centrais condominiais, na fabricação de produtos de segurança eletrônica, switches e em telefonia. Então, basicamente, a Intelbras ela comporta uma grande parcela dos produtos de TI ofertados hoje, seja para automatização residencial, como, por exemplo, fechaduras eletrônicas, câmeras, sensores, lâmpadas, até energia, como interruptores, entretenimento com speakers, com home theater, com centrais multimídia e por aí vai. Bom, a nossa atividade ela tem como objetivo realizar uma análise gráfica da ação de uma sociedade anônima de capital aberto. E a gente vai fazer isso levando como exemplo a empresa Intelbras. A gente vai verificar as tendências de oportunidade de compra ou venda, confrontando com indicadores financeiros. E, além disso, nós vamos responder duas perguntas. A primeira é, com as informações da B3, é possível avaliar uma ação? E a segunda é, de que maneira a função Google Finance auxilia na análise de ações? Bom, antes de mostrarmos a nossa apresentação na prática, é necessário que nós definamos alguns assuntos. Primeiro, uma sociedade anônima de capital aberto são sociedades que se capitalizam por meio de venda de ações no mercado aberto, que é a Bolsa de Valores, no nosso caso a B3. Análise gráfica são informações sobre valores de abertura e fechamento das ações de uma determinada empresa em um dado período de tempo. A ação são frações da sociedade empresária que permitem aos sócios se beneficiar com distribuição de dividendos, que são partes do lucro que as empresas obtêm pelas suas operações. E a tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho. Bom, aqui nós temos os indicadores que serão úteis para a nossa análise gráfica mais adiante. A gente tem aqui o VPA, que é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de ações, o LPA também, que é o lucro líquido dividido pela quantidade de ações. Temos também o PR, que é o preço por ação dividido pelo LPA, seguindo do yield, que é o dividendos por ação dividido pelo valor de mercado da ação, e por último o payout, são os dividendos dividido pelo lucro líquido da empresa. A partir desses indicadores comentados e calculados, a gente cria a base para entender se as ações da empresa podem ser promissoras ou não no futuro. Bom, para permitir essa análise, a gente usou uma função do Google Finance, que nada mais é do que um serviço da Google especializado em cotação de ações. Bom, primeiro para entender como foi feita a nossa análise, a gente precisa falar um pouco sobre o Google Finance, como ela funciona. Basicamente, ela é uma função do Google Sheets que possui diversos atributos, os quais nos permitem importar determinados valores de uma empresa cotada na Bolsa B3 em um determinado período de tempo. Agora vamos explicar cada atributo separadamente. A gente tem o código da ação, que nada mais é do que o código da empresa negociada dentro do pregão. Temos o atributo, que é a cotação de preço em tempo real, com um atraso de até 20 minutos. Temos a data de início, que é a data de início do período correspondente à análise, a data de término, que é a data de fim do período que corresponde à análise também. O número de dias, que nada mais é do que o intervalo de tempo, o número de dias que a gente quer fazer a análise, e o intervalo, que é a periodicidade em que a planilha Google Finance deve te mostrar os dados desejados. Bom, primeiro nós entramos no site da Bovespa. Lá nós clicamos em empresas listadas, onde buscamos pela empresa Intelbras. Assim que localizamos na B3, nós entramos na página da Intelbras e ela nos retorna essa imagem que você está vendo.
Nessa imagem, o que é relevante para nós é o nome do pregão, que no caso é Intelbras, e o código de negociação, que no nosso caso é o INTB3. Com essas duas informações, nós conseguimos fazer o uso do Google Finance para obter a seguinte tabela. Bom, essa é a tabela gerada a partir do momento que nós inserimos o nome do pregão e o código de negociação. Para ficar de uma forma mais dinâmica, eu vou abrir ela agora no Google Sheets e mostrar passo a passo como nós fizemos para preencher, além de também detalhar as funções do Google Finance que foram utilizadas para que os valores fossem adicionados automaticamente. Bom, aqui nós temos a planilha que foi disponibilizada pelo professor para que nós pudéssemos fazer a análise da Intelbras. Bom, nessa planilha nós preenchemos o nome do pregão, exatamente como estava lá na B3, e preenchemos também o código de negociação, exatamente como estava na B3 também. A partir do momento que nós colocamos o código de negociação, os valores da quantidade de ações, do último preço da ação e o preço médio da ação, nos 30 dias, eles são preenchidos automaticamente devido à função do Google Finance. Além disso, nessa mesma tabela, nesse mesmo documento, nós temos uma outra aba aqui que é a análise gráfica. E nela existem mais outras duas tabelas que são preenchidas também automaticamente a partir do momento que nós colocamos o código de negociação. Pelo mesmo motivo, graças à função do Google Finance, que nós vamos explicar um pouquinho mais adiante também para vocês. Bom, os campos patrimônio líquido, lucro líquido e dividendos pagos, eles são preenchidos manualmente com valores retirados também lá da página da Intelbras na B3, como podemos ver a seguir. Bom, aqui no site da B3, de cara, nós podemos ver a primeira página inicial. É só descermos um pouquinho a página. Vamos em empresas listadas. Na caixinha aqui do nome da empresa, nós pesquisamos por Intelbras, buscamos, e aqui esse é o resultado da nossa busca. Essa página aqui é uma página que mostramos anteriormente, na hora que demonstramos de onde tiramos o código do pregão e o nome do pregão, como vocês podem ver aqui. Bom, a partir daqui, nós vamos em sobre a empresa e clicamos em relatórios estruturados. Aqui nós temos informações trimestrais a respeito da empresa. Então, vamos aqui no último trimestre e ele abre para nós uma outra aba aqui. E dessa aba nós vamos tirar os valores do patrimônio líquido, lucro líquido e dividendos pagos. No balanço patrimonial passivo, nós podemos achar o patrimônio líquido. Então, nós buscamos aqui patrimônio. Vou buscar por líquido, que é mais fácil. Então, nós buscamos aqui por líquido e de cara eu consigo achar aqui, patrimônio líquido consolidado 2.151.787. Então, nós vemos aqui na nossa planilha e preenchemos. Lembrando que nós sempre acrescentamos 3 zeros, pois essa tabela ela está em reais mil, ou seja, todos os valores aqui listados eles são divididos por 1000. Então nós preenchemos esses 3 zeros a mais aqui para que o valor seja o valor real. Bom, partindo agora para o lucro líquido, nós vamos em demonstração de resultado e buscamos por lucro barra prejuízo consolidado no período. E nós temos aqui 122.666. Novamente nós acrescemos os 3 zeros aqui na planilha e preenchemos o campo do lucro líquido. Por último, os dividendos pagos, nós vamos em demonstração do valor adicionado. Bom, agora o que nos falta preencher é o valor dos dividendos. Então, nós vamos aqui em demonstração do valor adicionado. Nós novamente fazemos a busca aqui, agora por dividendos.
E podemos pegar o valor aqui, 41.462, e passamos para a planilha. E novamente nós preenchemos com os 3 zeros. Bom, a partir do momento que temos todos os valores desejados, nós podemos calcular os indicadores que nós falamos anteriormente. Para calcular o VPA, nós dividimos o patrimônio líquido pela quantidade de ações. Isso retorna para a gente o valor de 6,57. Para calcular o LPA, nós dividimos o lucro líquido também pela quantidade de ações, que nos retorna o valor de 0,37. Para achar o PR, a gente divide o preço médio da ação pelo E3, que é o nosso LPA, isso dá 90. Para conseguir o yield, a gente primeiro divide o valor de dividendos pagos pela quantidade de ações, e aí esse resultado nós dividimos pelo último preço da ação, dando o valor de 0,004. O payout ele é dado por dividendos pagos dividido pelo lucro líquido, e retorna para a gente o valor de 0,33801. Bom, agora que definimos a nossa primeira aba da tabela, vamos à parte de análise gráfica. Aqui em análise gráfica, nós também colocamos o código do pregão. Na verdade, ele preencheu automaticamente aqui, né? Ele está importando da outra aba. E nisso, ela preenche o último preço também da ação aqui. A movimentação, agora está em 0 porque o mercado está fechado nesse horário. E aqui o máximo retorno em 30 dias. O máximo retorno em 30 dias, ele é formado a partir de uma concatenação de 5 funções. Então a gente tem aqui a função máximo, a função query, e dentro de tudo isso tem a função do Google Finance. Ela está pegando como referência a célula B2, que é o código da negociação, que é de onde ele está puxando as informações lá do site da B3. Bom, ele retorna para a gente o price, que é o último preço da cotação da ação, né, com um atraso de 20 minutos. A gente usa a função dia trabalho, hoje, menos 30 dias, o que significa que ele está pegando a data de hoje, decrescendo 30 dias atrás e trazendo esse valor para a gente. A gente usa de novo aqui a função hoje, para pegar a data, e o select. Bom, e o select, ele é utilizado para extrair dados das tabelas de um banco de dados. E essa concatenação de valor, de funções, perdão, ela retorna para a gente o máximo valor em 30 dias, no caso é 18,34%. Aqui nessa outra tabela, nós também temos concatenação de funções e elas seguem basicamente a mesma estrutura. A diferença que a gente pode notar aqui é que em high nós retornamos o maior valor da função da ação naquele dia. Em open nós pegamos a função retorna o valor que a ação abriu naquele dia, o close o valor que ela fechou e o low o valor mais baixo naquele dia. Detalhe para esse select 2 aqui, ele tem função de também buscar as informações de fechamento de intervalo das datas. Aqui no caso aqui, por exemplo, nessa primeira linha aqui, é a data de 13/10. E ela mapeia o código de ação que é responsável por trazer o preço do fechamento, que é trazido a partir de uma média de todos os preços de fechamento. Bom, a partir do momento que nós inserimos, o Google Finance cria essa planilha aqui, que nada mais é do que o valor de abertura, o valor de fechamento, o maior valor e o menor valor da ação em determinado dia. Isso no período de 30 dias, conforme a gente falou na concatenação da função do Google Finance. Então, a partir do momento que a tabela foi preenchida, o gráfico de velas é gerado. O gráfico de velas ele nos permite observar a variação do valor do pregão em relação ao valor inicial diariamente, facilitando a interpretação do estado dos indicadores. O formato de cada vela traz informações interessantes. Bom, com essas informações e analisando o comportamento do gráfico, podemos observar que nos 12 primeiros dias
não houve muita movimentação, apesar de demonstrar uma leve tendência de alta, que perde a força por volta do dia 18, que ao compararmos com o primeiro dia, nós temos um aumento de apenas R$ 1,79. Na vela do dia 31, o seu valor de fechamento é de R$ 36,52. Aqui temos o maior valor desse período analisado, chegando a um aumento de R$ 3,92 a mais do que no primeiro dia. De qualquer modo, um candle isoladamente, ele não indica necessariamente uma tendência de alta. Para a gente definir esses movimentos de alta e de baixa, é necessário que seja feita a análise de um conjunto de candles. Com isso, podemos ver que essa recuperação ela é fraca, porque se observarmos aqui do dia 1º ao dia 7, nós vemos que o gap é negativo, ou seja, o valor de abertura ele é maior que o valor de fechamento. E aqui, se nós analisarmos esses quatro candles, nós temos uma tendência de baixa, o que reflete positivamente no futuro aqui. Podemos analisar que a tendência de baixa ela realmente nos leva ao decaimento da ação nos próximos dias, fechando aqui no dia 22 com um valor inclusive abaixo do analisado ao primeiro dia, um valor em torno ali de R$ 1 mais ou menos mais baixo. Bom, agora vamos voltar à apresentação para concluirmos. Agora, para finalizarmos a nossa apresentação, vamos voltar aos dois questionamentos que pontuamos mais cedo. Primeiro, com as informações da B3, é possível avaliar uma ação? Sim, porque na B3 nós podemos encontrar todos os indicadores e informações necessárias para realizar a análise que nós fizemos, que por meio delas foi possível enxergar se existe uma tendência de alta ou de baixo, e a partir daí tomar uma decisão. A segunda questão é de que maneira a função Google Finance auxilia na análise de ações. Bom, a função Google Finance ela foi extremamente importante para que nós pudéssemos fazer a análise que nós mostramos. Sem ela, seria impossível, por exemplo, criar o gráfico, né, o qual permitiu a gente analisar de maneira mais intuitiva as tendências e variações dos preços da ação ao longo do período de 30 dias. Bom, essas aqui são as referências e com isso nós finalizamos a nossa apresentação. Vamos para a discussão em sala.